Olá, alunos! Esta é a nossa aula de número 5 do módulo 8, que trata da pessoa de Cristo. E nós já estamos vendo até aqui acerca da divindade de Jesus. Já estudamos 3 textos cristológicos. O primeiro, Colossenses, capítulo 2. O segundo foi João, capítulo 1. E o terceiro foi Hebreus, capítulo 1. Vamos terminar os textos cristológicos com Filipenses capítulo 2. Então, nesta aula, nós vamos terminar os 4 textos cristológicos principais do Novo Testamento acerca da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto de hoje é Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Começo com o versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Filipenses pedindo que eles tenham o mesmo sentimento, o mesmo modo de ser, de sentir, de viver a vida que houve em Cristo Jesus. Agora, que sentimento é esse que Cristo Jesus desenvolveu para que nós e os filipenses, de fato, acompanhemos também, de fato, tenhamos também. Então, versículo 6. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar. Paulo diz, em primeiro lugar, que Jesus Cristo subsiste em forma de Deus. Subsistir é existir, mas existir, neste caso, de uma forma escondida. Existir, nesse caso, de uma forma subexistir, ou seja, que está na essência do seu ser, mas que não está tão visível assim. Ele subsiste em forma de Deus. Paulo quer dizer que Jesus Cristo era Deus, perfeito, com todos os seus atributos, com todo o seu ser, com toda a sua divindade. Jesus Cristo era Deus. Mas, ele sendo Deus, diz o apóstolo, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Paulo está falando da encarnação, da vida terrena do Senhor Jesus. E enquanto esteve aqui entre nós, o Senhor Jesus não demonstrou aos demais a glória da divindade que ele tinha. De alguma forma, essa glória da divindade estava escondida nele, dentro dele, para que os homens não vissem. Quando Jesus esteve entre nós, não havia uma auréola em torno da sua cabeça, ele não resplandecia, ele não era uma pessoa totalmente diferente das outras, não, ele era alguém comum a qualquer ser humano. Ele era, olhando para ele, quem olhasse, via um ser humano comum, igual a todos os demais. Quando Judas foi traí-lo, Judas combinou com os guardas que iriam prendê-lo que a pessoa que era Jesus, ele daria um beijo. Então o beijo de Judas era a senha para que os guardas o prendessem. O que isso significa? Que os guardas nem o conheciam. Que os guardas o veriam e diriam, olha, é um homem comum como qualquer outro. Quando esteve nesta terra, Jesus, embora sendo divino, embora tendo em si toda a divindade, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis demonstrar, ele não quis aparecer com toda a sua glória divina aos homens, porque ele tinha uma missão a cumprir. Vemos aí que Jesus está, de alguma forma, descendo uma escada, que é a escada da humilhação. Em primeiro lugar, ele, sendo Deus, agora se torna homem. Veja, ele não deixa de ser Deus, mas de alguma forma, agora, ele se limita a ser homem. Ele parece um simples homem, nada além disso. Então, da divindade, onde tinha toda a glória visível, clara, Jesus agora está como homem, com a sua glória escondida.
E diz o apóstolo que ele não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, que ele devesse procurar aqui, mostrou. Então vocês vejam como durante sua trajetória Jesus nunca fez questão de dizer claramente que ele era Deus, que ele era divino. Claro que tudo indicava, tudo que ele dizia e fazia indicava isso, mas ele não dizia de uma forma clara. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele, subsistindo em forma de Deus, diz o texto, esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziar-se é exatamente não se apresentar como Deus. Paulo não está dizendo que quando Jesus se encarnou, ele deixou todos os seus atributos divinos lá do céu e veio aqui e se tornou somente um homem. Não. Jesus Cristo é Deus, nunca deixou de ser Deus. E quando ele se encarnou, todos os atributos da divindade estavam nele. Ele era o Logos. A palavra, o verbo de Deus. A segunda pessoa da Trindade, o Filho. Toda a divindade estava nele. Ele, na sua encarnação, ele acrescentou a si uma natureza humana. Ele acrescentou. Ele não trocou de natureza. Ele acrescentou à sua natureza divina a natureza humana. É por isso que Paulo vai dizer, ele esvaziou-se, ou seja, ele pareceu humano e quem o visse não veria a sua divindade. Somente pela fé é que se veria a divindade de Jesus Cristo. Quando Jesus pergunta aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz, não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai. É a fé que descobre para nós que Jesus Cristo, aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. É a fé que nos descobre isso. E diz o texto que ele tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, veja bem a escada da humilhação. Deus, em sua glória, se encarna tornando-se homem. Ele se torna um ser humano. Nisso já há um pouco da humilhação de Jesus. E diz mais, como ser humano, ele não veio como rei, ele não veio como um grande sacerdote do templo, ele não veio como um grande filósofo, não. Ele veio como um homem simples, que servia. Certa vez Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E assim ele fez. Ele se tornou um servo. Tanto servo de Deus, o meu servo justificará muitos, Isaías 53, quanto se tornou também um servo dos homens. Ele serviu os homens. Ele dedicou sua vida para curar aqueles que estavam doentes, para expulsar os demônios que oprimiam os homens. Ele dedicou sua vida a fazer o bem. O apóstolo Pedro vai dizer que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. E essa é uma verdade. Ele se tornou um servo da humanidade. Aí, nós já vemos mais um passo no degrau da humilhação de Jesus. Deus, homem, servo. Não um grandioso homem que os outros se submetiam. Não, um servo. Continua ainda o versículo de número 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja bem, essa humilhação de Jesus, essa escada da humilhação que Jesus vai fazer, não foi imposta por Deus Pai ou pelos homens. Não, o texto diz, humilhou-se a si mesmo. Essa humilhação que ele passou, ele quis passar. Ele desejou descer essa escada da humilhação. E, achado na forma de homem, veja, ele tem a forma de Deus, agora é dito que ele tem a forma de homem.
Nosso Senhor Jesus é tanto Deus quanto homem. Ele é as duas naturezas, ele é esses dois tipos de seres. E humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Então, Jesus morreu. Tanto era homem, tanto tinha se encarnado que morreu, como morrem os homens. Deus não morre, homem morre. Portanto, sendo também homem, Jesus Cristo morreu. E é interessante que a morte de Jesus não foi uma morte de velhice, na sua cama, cercado de seus amigos, familiares. Não. A morte de Jesus foi uma morte dolorosa, foi morte de cruz. E ele morreu em favor dos homens. Mas morrer para ele foi descer mais um degrau na humilhação, naquilo que ele veio fazer. Então ele foi até a morte. Então veja bem, a escada da humilhação. Deus torna-se também homem. Como homem ele se torna um servo, não um grande, um servo. Como servo ele morre de uma forma dolorosa e Paulo completa e morte de cruz. Olha o que é que significa isso. A morte de cruz naquela época era para os piores homens. Somente assassinos, somente malfeitores, somente terroristas morriam na forma de cruz, que era a mais cruel forma de matar do Império Romano. Jesus morreu como se fosse um criminoso. E é nesse sentido que Paulo diz morte de cruz. Quer dizer, ele morreu a morte de um criminoso. Ele morreu na situação mais vil, mais horrível que um ser humano desejaria morrer. Então, a humilhação de Jesus foi total, até o fundo. Deus, homem, servo, morte dolorosa, morte de cruz, morte humilhante. Assim, Jesus percorreu todo esse caminho. Com que objetivo? Para nos salvar, para nos abençoar, para nos resgatar e nos levar de volta a Deus. Ele morreu por nós. Continua Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Então, Jesus se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo, foi da vontade dele, ele quis se humilhar por nós, passou por todas essas fases, cada fase é uma fase de humilhação, para nos resgatar. Muito bem, agora começa a subida. Se ele foi descendo na escala da humilhação para nos salvar, agora tem início o movimento reverso. Ele volta para a sua glória que ele tinha antes. Esse retorno, essa volta, é feita por Deus, o Pai. Diz o texto, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, lá embaixo, onde Jesus estava, morte de cruz, Deus o exaltou de uma forma soberana. Essa forma soberana significa que não há ninguém com mais poder do que Jesus Cristo. Não há ninguém com mais honra do que o Senhor Jesus. Ninguém tem mais honra do que Jesus. É por isso que Deus o Pai, depois que ele cumpriu a sua obra de redenção morrendo na cruz, Deus o Pai o exalta soberanamente. Ele ascende ao céu, onde é recebido com glória e poder. Com glória e poder. Ele reassume a sua glória anterior. Aquilo que estava oculto pela sua encarnação, pela carne humana, aquilo que estava oculto, sua divindade oculta, agora não. Depois da ressurreição, depois que ele subiu ao céu, não. Agora toda a sua glória brilha. Brilha. Ele orou no capítulo 17 que ele voltaria ao Pai
para a glória que ele tinha antes que houvesse mundo. Ou seja, o Deus Filho retornou à sua glória. E hoje ele é soberano, ele tem todo o poder. Lembra de Mateus 28? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele é soberano, ele volta à plena glória da sua divindade, sem deixar de ser um ser humano. Ele volta ao céu também como ser humano. Volta à glória da sua divindade, que tinha antes de vir à terra, mas continua com a sua humanidade. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Nome na Bíblia sempre representa a própria pessoa. Então, dar um nome a Jesus, que é sobre todo nome, significa que a pessoa de Jesus Cristo reina. Reina sobre todos os outros seres criados. Sobre todos eles. Jesus Cristo, o Filho de Deus, reina sobre toda a criação. Não há nenhum nome superior ao dele. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos. Todos os anjos de Deus que estão nos céus dobram seus joelhos diante de Jesus. Jesus não é um anjo, Jesus é Deus, por isso ele é adorado pelos anjos. Dobrar os joelhos é adorar, é servir, é prestar obediência, é exaltar e honrar. Todos os anjos de Deus dobram-se diante de Cristo, porque ele é Deus, ele é Senhor. Mas não só eles, todos os que estão na terra, são os vivos. Os vivos dobram seus joelhos diante de Deus. Toda a humanidade dobra. Toda a humanidade um dia dobrará seus joelhos diante de Jesus, quando o vir na sua glória. E debaixo da terra. Aí, nesse caso, são os mortos, que numa visão judaica estavam debaixo da terra. Todos os mortos dobram seus joelhos diante de Jesus. Mas poderíamos também incluir aí os demônios, porque os demônios têm que dobrar seus joelhos, claro, em sentido figurado, têm que dobrar seus joelhos diante de Jesus, porque Jesus é o Senhor. Ninguém consegue ficar em pé diante da sua presença. Todos têm que dobrar seus joelhos em sinal de submissão. O que o texto está dizendo? Todos estão submissos ao governo, às decisões, aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo decide. E Deus Pai é que fez isso. E diz o verso 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse. Tudo aquilo, todos que falam, todos aqueles que pensam, todos os seres humanos, todos os anjos que também pensam e se comunicam, toda língua confesse. O quê? Que Jesus Cristo é Senhor. Essa expressão Jesus Cristo é o Senhor, é o mais antigo credo da igreja cristã. Jesus Cristo é Senhor tem um significado muito grande. A palavra Senhor aí, Kyrios, no grego, ela só era usada para dois tipos de pessoas. Primeiro, o imperador romano. César era o senhor de todo o império. E segundo o uso da palavra, era do senhor de um escravo em relação a seu escravo. Então aquele homem que tinha um escravo era o senhor, era o Kyrios daquele escravo. Então a palavra Senhor só era usada nesses dois sentidos. Hoje nós usamos Senhor para qualquer pessoa, é uma expressão de respeito. Mas naquela época não. Naquela época, Senhor, Kyrios, era só para esses dois tipos de pessoas. Ora, a igreja cristã, assim que ela se inicia, ela vai dizer, Jesus Cristo é Senhor. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que para eles, os que serviam a Deus,
Jesus Cristo era a maior autoridade que existia. Autoridade maior que a de César, do Império Romano, autoridade maior que o dono de escravo tinha em relação a ele. Para a igreja, Jesus é Senhor. E não era Senhor só da igreja, não. Jesus era Senhor de tudo e de todos. Jesus era Senhor da criação, do universo. Portanto, a expressão Jesus Cristo é Senhor sempre foi usada pela igreja. E mais, a palavra Senhor, Kyrios, no grego, traduzia lá no Antigo Testamento a palavra Yahvé, Jeová. Assim, quando a igreja dizia Jesus Cristo é Senhor, ela também estava dizendo que Jesus Cristo é Jeová, que Jesus Cristo é Deus. Portanto, a expressão Jesus Cristo é Senhor é a expressão mais cara ao cristianismo. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, o Kyrios, aquele que domina o universo, domina e dirige a história humana, e domina e dirige as nossas vidas, como a vida da igreja, sua igreja. Então, Jesus Cristo é Senhor. Agora termina Paulo, para a glória de Deus Pai. Ou seja, toda vez, preste atenção, meus queridos alunos, toda vez que nós exaltamos o Senhor Jesus, Deus Pai é glorificado. É por isso que Deus Pai o exaltou. Porque quando Deus Pai exalta o Filho que fez a nossa redenção, Deus Pai está glorificando a si próprio. Deus Pai está exaltando a si próprio. Porque tudo o que Cristo fez por determinação do Pai e para que o Pai fosse glorificado. Assim, quando a igreja não apenas diz, mas vive essa verdade, Jesus Cristo é o Senhor, isso redunda na glória de Deus Pai. Deus Pai é exaltado. E nisso nós temos a plena certeza de que glorificamos o nosso Deus e Pai, quando nós adoramos, servimos, amamos, exaltamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que merece toda a honra, porque Ele é o Senhor. Veja, hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo está entronizado à direita de Deus Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo governa todas as coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo cuida de sua igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo salva a vida de cada um de nós. Jesus está reinando para a glória de Deus Pai. Deus os abençoe, que a sua vida seja muito abençoada.